Olá, bom dia, turma. Hoje daremos início a mais uma aula para darmos encerramento ao nosso semestre. Tudo bem? Bom dia para aqueles que chegam. Hoje, então, finalizaremos. Olá, bom dia. Bom dia para todos que estão chegando agora. Hoje iniciaremos mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. Falaremos então do nosso conteúdo relacionado aqui ao tema de obrigação solidária, que é o último tópico da nossa disciplina, relacionado aqui ao conteúdo de direito civil, obrigações, né? Relacionado aqui a obrigações. Tudo bem? Vamos dar início. Eu vou já disponibilizar para vocês o material da aula de hoje. Nosso conteúdo, turma, se não me falha a memória, tá lá no encontro 2, né, na unidade 2, no encontro 6, porque a unidade 7 e 8 a gente já tinha trabalhado em sala de aula, falando de classificação das obrigações, então só resta para encerrar o primeiro bimestre, né, esse tema de obrigações solidárias. Então, eu vou disponibilizar o material para a gente começar, então, a nossa aula e abordarmos, né, o assunto de hoje. Bem, o tema, então, como eu disse, é de obrigação solidária. Nós já tínhamos falado dela em sala de aula. E o que vem a ser a obrigação solidária? Então, quando a gente fala em obrigação solidária, turma, eu estou tratando aqui da obrigação em que eu tenho multiplicidade de credores ou devedores. Então, se vocês se recordam, a gente falou em sala de aula, eu tenho aquela situação em que eu tenho várias pessoas configurando como credores e do outro, várias pessoas configurando o polo passivo, o polo do devedor. Tá? Então, se de um lado eu tenho vários credores, eu posso ter, por exemplo, uma contratação feita entre marido e mulher, uma contratação feita entre sócios de uma empresa. Então, percebam que na primeira situação, marido e mulher, ambos, né, configuram um polo ativo da relação jurídica. Então, quem é o credor da dívida? É o esposo, é a esposa. Ambos são credores. Eu tenho, né? Então, no nosso organograma, se eu tivesse que classificar, eu tenho marido A, esposa B como credores, tá? Eu identifico. Se no caso eles contratarem uma empresa, ou, né, quem configura aqui como devedor? A empresa X, né? Eles contrataram mais do que uma empresa. A empresa X, Y e Z. Isso acontece muito com obrigações consumeristas. Nas relações consumeristas, eu tenho toda a cadeia de consumo como responsável. Então, nesse caso, haverá uma responsabilidade aqui cuja obrigação se dá de forma solidária, tá? Então, desde aquele que fabrica, aquele que ou produz, aquele que, no caso, fornece, até aquele que fez a entrega, todos participam dessa cadeia. Então, eu teria, quem são os devedores? Eu tenho, vamos supor, C, D e E. Então, eu localizo, eu identifico quem são esses credores e esses devedores nos polos da obrigação. Tudo bem? E Carlos Roberto Gonçalves, então, vai fazer essa definição como obrigação solidária, sendo aquela em que há multiplicidade de credores e devedores, tá? Agora, qual que é o aspecto importante dessa relação? É que tanto na figura do polo ativo quanto na figura do polo passivo, o que nós temos que lembrar é que haverá
o direito de se exigir a totalidade da prestação. Esse é o ponto mais importante, tá? Então, não importa se eu tenho, né, no caso, vários credores ou vários devedores. O que eu preciso avaliar é, nessa situação, se eu considero aqui havendo, né, essa multiplicidade, eu vou considerar que a prestação ela pode ser reclamada na totalidade. Então, percebam que se marido ou mulher, marido e mulher que configuram um polo ativo, ambos poderão cobrar a totalidade da dívida. Mas quem cobra? Tanto faz. Pode ser o marido que cobra a totalidade, ou pode ser a esposa que vai cobrar a totalidade. No caso de existir devedores solidários, um desses devedores terá que pagar a dívida toda ao credor. Tudo bem? Então, o artigo 264 e o 275 vão tratar desse tema. Ele vai começar dizendo que há solidariedade quando na mesma obrigação concorrer mais de um credor ou mais de um devedor, obrigando-se a que cada um com direito, né, à dívida toda ou obrigado a pagar a dívida toda. Tudo bem, turma, até aqui? Vamos dar sequência. A gente vai falar no 275 que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, seja total ou parcial, a dívida comum, tá? E aqui ressaltando que caso a dívida seja paga de forma parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante. Então, esse aspecto é o fundamental para vocês compreenderem o que é obrigação solidária, tá? Só com essa qualidade é que vocês vão compreender que a obrigação solidária, ela se preza por essa configuração. Então, toda vez que vocês estiverem lá no problema, fazendo a leitura de um material e aparecer obrigação solidária, o aluno já tem que automaticamente recordar que eu estou falando de uma obrigação em que eu tenho ou multiplicidade de credores e multiplicidade de devedores, ou as duas coisas simultaneamente. E mais do que isso, eles ficam vinculados pela dívida toda ou pelo crédito todo. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento. Qualquer coisa, Emanuele, é só você me interromper que aí eu tiro suas dúvidas, tá? Na medida que a gente vai explicando. Vamos dar continuidade então com o nosso material. Então, agora nós vamos tratar da segunda qualidade, falando agora das obrigações, das características, né? Então, como nós dissemos, eu tenho que ter pluralidade, eu tenho que ter esses vínculos, né, de forma múltipla, eu tenho uma unidade de prestação. Então, vamos supor as partes fizeram uma obrigação, né, fizeram uma contratação na qual elas assumem a obrigação de dar um veículo, tá? Então eu tenho essa prestação como única. Ou supor, eles assumiram aí a obrigação de fazer, né, a prestação de um serviço, tá? Então, toda vez que nessa condição essa unidade ela é identificada, tanto os credores terão que exigir cumprimento integral, parcial desta unidade a quem quer que seja, né, na parte do polo passivo, como também do polo passivo, qualquer um dos devedores será obrigado a cumprir a totalidade dessa prestação. Tá? Então, é importante haver essa corresponsabilidade, que é o próximo item, né, das características. Todos os devedores assumem essa responsabilidade, como também qualquer dos credores poderá exigir essa unidade da prestação para pôr fim à obrigação assumida. Tudo bem?
Qual a natureza jurídica? Vocês sabem que examinador adora fazer perguntas sobre natureza jurídica e às vezes é uma dificuldade do aluno em entender o que é a natureza jurídica, né? Então, quando a gente fala de natureza jurídica, a gente está buscando, né, a justificativa para sua formação jurídica, tá? De onde procede esse raciocínio que a gente acabou de fazer. Então, a gente começa, né, na natureza jurídica avaliando que trata-se de uma representação recíproca entre aqui as partes, entre os interessados, tá? Então, veja só, nessa qualidade de representação recíproca, eu posso ter aqui, imagine no caso do marido e da mulher que contratam um serviço, né? Veja que tanto o marido pode representar a mulher, vamos supor, eles fizeram a contratação, né, de uma limpeza no veículo, tá? E por final, então a empresa tem que retirar o veículo, fazer a limpeza, uma higienização no carro e depois devolver o carro limpo, higienizado para o casal. Então, por que que eu falo que tem uma representação recíproca? Tanto o marido representa a mulher quando vai retirar ou quando vai levar o carro, quanto a mulher pode ir, né? O marido pode ir levar e a mulher pode ir lá retirar. Percebem? Ambos são credores, ambos são donos do veículo e ambos representam, né? Por isso que fala a representação, ela é recíproca. Um representa o outro na hora de retirar o veículo. Tudo bem? Com relação. Agora, essa qualidade pode ser assim ou não, tá? Pode haver essa representação ou não, ok? Essa fungibilidade dos sujeitos ativos, né, ou dos sujeitos passivos, estará presente aí no cumprimento da prestação. Então, vocês já ouviram essa expressão fungibilidade? Quando eu tenho a fungibilidade, é algo que pode ser substituível, né? Então, é possível esses sujeitos se fazerem substituir. Então, digamos que a esposa, aí no caso, adoeceu. Ela pode passar uma procuração para outra pessoa ir lá fazer a cobrança ou ir lá retirar o veículo? Sim, tá? Então, é possível, aqui no caso, por exemplo, até do devedor, do sujeito passivo, ele não tendo dinheiro, não podendo cumprir com aquela prestação, ele pode transferir essa dívida para outra pessoa pagar? Sim. Tá? Então, é importante a gente trabalhar essa ideia no conceito, né, para que a gente possa compreender essa obrigação solidária que ela é tão típica e tão característica do direito. Por isso que na maioria dos exames, dos concursos, os examinadores cobram muito essa matéria, tá? Vamos falar um pouquinho de princípios. O professor Carlos Roberto Gonçalves, na sua obra, trata aí dos princípios que regem a solidariedade. E o primeiro deles, turma, a gente fala que a solidariedade não pode ser presumida. Esse é o princípio mais importante que nós temos neste estudo, tá? Isso por quê? Para que vocês entendam que a solidariedade, ela emana da lei ou da vontade das partes. Não há possibilidade de existir aqui solidariedade e ela ser interpretada através do documento, de forma alguma, tá? Então, ela tem que vir ou já expressa em lei, ou tem que vir expressa no documento que as partes firmarem, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor essa condição. Olha o artigo 932 do Código Civil. É um artigo que trata da responsabilidade para reparação civil. E aí ele vai dizer quem passa a ser responsável no lugar de outrem, tá? No lugar daquele que de fato realizou o evento danoso, tá? Então, isso significa que ele está, além de fazer a previsão da responsabilidade para reparação, esse artigo também traz a responsabilidade solidária daqueles que em nada
pactuaram para o evento danoso, mas que acabam, por força de lei, assumindo essa qualidade. Olha lá no inciso 1, os pais pelos filhos menores. Então, quem pratica o evento danoso é os filhos menores, mas os pais passam a ser responsáveis, né? E aqui há uma chamada corresponsabilidade. Por quê? Como os filhos são menores, eles não têm a representação jurídica, então os pais passam a responder por eles. Então, digamos que um filho menor tenha ido à escola, danificado carteiras, né, computadores, iPad, lá no momento da aula, e a escola então vai promover uma cobrança, obrigando os pais a ressarcir os danos causados pelos filhos. Então, como é que se dá essa obrigação? Então, essa obrigação, ela é solidária, a escola pode cobrar tanto do pai quanto da mãe. Veja que eu tenho aqui uma multiplicidade de devedores, tá? Então, a escola pode decidir qual dos pais que ele pode reclamar o pagamento daquela dívida, né, daquela reparação. Se vai cobrar do pai ou se vai cobrar da mãe. Turma, tanto faz, porque como a solidariedade, a escola pode preferir cobrar do pai porque tem patrimônio do que cobrar da mãe, ou cobrar de ambos, né, porque ambos são solidariamente responsáveis. Tudo bem? Vou dar outro exemplo. O inciso 3 vai falar o empregador ou comitente, aí no caso de quem faz serviço por comissão, comitente é por comissão, por atos dos seus empregados, serviçais ou prepostos. Então, quem pratica o ato é o empregado, mas é o empregador que assume essas despesas, esses encargos para reparar civilmente aquele que foi vítima, né, de um evento danoso por parte do empregado. Tá? Então percebam que a gente traz aqui uma expressa manifestação da lei para que haja responsabilidade civil, né? Haja responsabilidade solidária, tá? Então percebam que não se trata de de uma obrigação que é presumida. Não, a lei assim determina. Os pais respondem pelos filhos, o empregador responde pelos seus empregados. Então a gente tem aqui, de uma forma expressa na lei, a previsão da responsabilidade, né, da obrigação solidária. Em que outros casos, professora, então é possível a gente encontrar essa mesma regrinha? A gente trabalha, né, essa mesma regrinha em várias outras situações. Eu trouxe aqui um julgado, né, do STJ, justamente que fala dessa obrigação solidária entre, né, pais, aí no caso de evento que venha a ser causado pelo filho, né? Tomando cuidado aqui com a emancipação, porque aí nesse caso, o filho já estando emancipado, o pai não responde mais. Tá? Aqui também tem de chefe, né, médico, né? No caso agora a gente está tratando de uma pandemia, então tomar bastante cuidado quem seria então responsável, se haveria solidariedade entre a equipe médica, uma vez que venha a acontecer algum evento danoso, né, de quem seria essa responsabilidade. Então, há de se falar também em responsabilidade solidária da equipe. Aqui também há a circunstância relacionada, né, de empresa, né, no caso de dano material moral que venha a se causar. Tá? Então, todos esses exemplos, né, são de responsabilidade solidária que envolve filhos, pais com relação aos filhos, né, a responsabilidade da equipe médica ou da empresa com relação a atos dos seus empregados. Tudo bem? Professora, uma Diga. dúvida. Em casos de incapazes, seria responsável quem for o curador ou representante? Não, então, no caso de incapaz, se ele for absolutamente incapaz, nós estamos falando daqueles menores de 16 ou entre 16 e 18 anos, que aí são representados pelos seus pais, né? No caso de tutor, é quando na ausência do pai vai ser nomeado
pela justiça, né, um tutor para representá-lo. E no caso de doentes mentais, é possível o juiz nomear, através da ação de curatela, um curador. Então, a gente só vai falar do curador e do tutor quando eu não tenho a figura dos pais e quando eu estou falando de pessoas doentes, que aí, no caso de doença, é nomeado um curador, tá? Então, nessas duas figuras, tanto do tutor e curador, a lei também estabelece uma responsabilidade, né, uma obrigação aqui solidária. Não sei se ficou claro para vocês verem lá no slide do 932, mas ele traz no inciso 2, ó, o tutor e o curador, pelos pupilos do Sim. curatelados que se acharem nas mesmas condições. Então, vale para todas essas regras. Aqui eu grifei o inciso 1 e o inciso 3, porque eles são mais típicos, né? Mas percebam que, no caso de uma criança, né, que está sendo tutelada pela avó, ou de um doente que tem lá um curador especial, este também passa a ser responsável solidariamente com outras pessoas que configuram. É que no inciso 2, como geralmente o tutor e o curador é uma só pessoa, e no caso aí dos menores, né, os pupilos ou dos curatelados, eles frequentemente não realizarem, né, a prática de atos, porque muitas das vezes eles ficam, não é isolados da sociedade, mas eles não praticam o ato, geralmente pela condição física, mental, quem pratica é o tutor e curador. Então, é menos típico haver essa obrigação solidária. Ela é mais típica no inciso 1 e no inciso 3. Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque no inciso 1 dos menores, as crianças praticam atos e os pais passam a ser responsáveis. No caso do empregado, os empregados realizam atos, né, na relação empregatícia, então o empregador passa a ser o responsável. No inciso 2 é menos típico, tá? Então, não é que não venha acontecer, mas, por exemplo, uma pessoa doente, ela não tem é muito difícil ela vir à rua, né, praticar atos na qual o seu curador venha a ser responsável solidário. É mais raro. Entendi. É porque A para mim não pessoa tinha fica ficado mais claro. Eu tudo achava que bem. estava só se referindo a de menores. Tá bom, professora, obrigada. Pode dar Não, continuidade. perfeito, raciocínio, tranquilo. Então, agora, né, a gente falou desse primeiro princípio, falamos aqui, trouxemos um julgado, e vamos para o segundo princípio, tá? Esse segundo princípio, ele vai trazer a modalidade de diferenciar, né, alguns codevedores e alguns cocredores. Então, ele vai dizer o seguinte, no artigo 266, a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores, tá, ou codevedores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Então, a gente está falando aqui de multiplicidade de vínculos. Então, é só vocês lembrarem das circunstâncias em que eu tenho lá solidariedade. Para que eu tenha solidariedade, eu tenho que ter mais do que um credor ou mais do que um devedor. Então, vamos dar um exemplo. Volta lá para o exemplo do marido e da mulher que fizeram a contratação de serviço de limpeza no veículo. Eles são credores, tanto marido quanto mulher, para receber, para recuperar esse veículo. O que pode ser apresentado aqui no 266 é de que vamos imaginar que para a relação da mulher, como sendo credora dessa relação jurídica, para ela, a obrigação pode ser pura e simples, ou seja, ela tem um crédito que pode ser reclamado a qualquer momento, né, recuperando o veículo. Mas o marido, no dia que foi levar, por exemplo, o veículo lá para fazer a limpeza, ele ganhou um cupom de desconto, ou ele ganhou lá um registro, né? Ou uma condição, ó, para o senhor vir retirar o carro, o senhor tem que fazer o pagamento ou uma caução.
Então, percebam que pode haver essa diferença de um credor para outro. No caso da mulher ter uma obrigação pura e o marido ter uma obrigação condicional. Ou para um ter um lugar para pagamento e para outro ter outro lugar para pagamento. Vamos supor, a mulher está hoje, por conta da Covid, ela não está em São Paulo, ela foi para o interior. E o marido está aqui na capital. Então, ele pode exigir a obrigação daqui de São Paulo. Ela pode exigir a obrigação do lugar em que ela se encontra, tá? Então, vocês precisam tomar cuidado que, além de ambos ficarem vinculados à relação, esse vínculo pode ser diferente para um e para outro, tá? Isso vale tanto para o polo creditício, para o polo ativo dos credores, como isso também pode valer para o polo passivo dos devedores, tá? Então, isso acontece de uma forma muito típica também na relação dos codevedores. Vamos imaginar numa relação locatícia, eu tenho o inquilino como devedor principal da locação. Se esse inquilino fornece um fiador, que é aquela pessoa, né, que responde pessoalmente pela dívida, caso o inquilino não pague o aluguel, o fiador passa a assumir esse débito. Então, percebam que aqui eu tenho, além de uma obrigação solidária, os dois serem responsáveis pelo pagamento do aluguel, eu tenho qualidades diferentes. Primeiro, quem deve a obrigação é o locatário, é o inquilino, o locatário. E caso este não pague, o fiador passa a assumir essa obrigação, tá? Ele tem um prazo, pode ser que o contrato venha um prazo distinto para o fiador, né? A gente tem aí no caso de seguro-fiança, né? Essas empresas ficando responsáveis pelo prazo apenas de 1 ano. Então, às vezes o contrato de locação é de 3 anos, e aí o inquilino tem que todo ano ficar renovando a garantia, porque ela tem um prazo diferente daquela assumida pelo devedor, pelo inquilino, na obrigação primitiva. Então, percebam que na relação dos codevedores também há essa qualidade. Eles são vinculados pela obrigação, podendo o credor escolher. Tanto faz de quem ele quer receber. Se ele quer receber do devedor inquilino ou se ele quer receber do devedor garantidor, tá? Então, ele pode sim fazer a escolha dessa qualidade. Tudo bem? Vamos seguir agora, né? Eu trago aqui as espécies, tá? Então, terminamos os princípios, esses 2 princípios são os mais importantes, a gente vai falar agora das espécies. Eu tenho 3 espécies de responsabilidade, chamadas aqui solidariedade ativa, solidariedade passiva e a recíproca. Na ativa, então, como o próprio nome diz, nós estamos falando do polo ativo. Quem configura no polo ativo? Os credores. Eu tenho que ter multiplicidade, pluralidade de credor. Então, vamos lembrar, marido e mulher assumiram, né, aqui uma relação na qual eles adquirem, né, um crédito. Eles têm um valor, um patrimônio a vir, uma prestação na qual deve ser realizada a favor deles, tá? Então, eles podem ter o direito de exigir esse cumprimento por inteiro. Tanto o marido pode exigir o cumprimento, né, do veículo, quanto a mulher pode exigir o cumprimento, né, da prestação de serviço no veículo. Tanto faz, tá? Qual é a comodidade? A comodidade para o devedor é a seguinte: se ele entrega o carro para o marido, ele já está liberado do dever dele. Então, ele não tem a obrigação de unir o credor marido e o credor mulher para poder entregar o veículo para ambos. Então, a comodidade é que, uma vez que ele entregou para um, já se aperfeiçoa. Deu para entender?
Então, a solidariedade ativa, ela é muito típica na conta conjunta. Olha aqui um exemplo também muito pitoresco, tá? Então, eu tenho lá 2 titulares. O banco movimenta, né, essa conta e faz transferências, né, pagamento aí de ativos, né, juros da aplicação. Então, isso já adentra na conta para ambos, não fica separado, né, para um titular ou para outro titular, tá? Então, aqui a gente tem essa qualidade para que vocês lembrem, né, da conta bancária como uma qualidade conjunta, uma solidariedade ativa, tá? A única observação que a gente faz é com relação aqui à emissão de cheque sem fundo, né? Que aí, no caso, mesmo sendo uma conta ativa, não há solidariedade, tá? É o único detalhe que só aquele que emitiu o cheque é que fica responsável, tá? Isso já é uma decisão do STJ, tomar bastante cuidado com esse detalhezinho. Ainda falando da solidariedade ativa, eu trouxe algumas características para a gente conseguir enxergar então melhor. Ó, qualquer credor pode sozinho promover medidas de proteção ao seu direito. Então, vamos supor, o marido deixou o carro para limpeza, a mulher pode promover sozinha medidas de cobrança, tá? Ela não precisa ter a anuência do marido para cobrar, ela é credora, tá? Então, ela também pode promover esses atos isoladamente, tá? Se um constitui mora o devedor, todos se beneficiam. Então, isso significa o quê? Se a empresa não devolver o veículo para o marido e este, por sua vez, enviou uma notificação para a empresa. Só que na hora dele enviar a notificação, ele colocou a notificação só em nome dele. E este ato beneficia a esposa, mesmo que ela não tenha assinado a notificação. Porque, como ele é credor, todo ato que ele realiza beneficia a outra credora também. Tudo bem? Inclusive, no terceira característica, para interrupção da prescrição. Vocês estudaram já a prescrição, vocês sabem que a prescrição é um lapso temporal que impede aí o ajuizamento de ação, uma vez que decorre o tempo para essa medida. Então, se o marido, no caso, o credor, emite uma notificação, a notificação ela caracteriza, né, esse prazo, ela pode vir, ou ele, por exemplo, ajuiza uma ação, esse ajuizamento interrompe aí a prescrição. Então, mesmo que a ação seja só em nome dele, a esposa se beneficia, porque também a ela haverá essa interrupção da prescrição. Tudo bem? Qualquer credor pode pretender em juízo o cumprimento da prestação por inteiro. Então, como nós dissemos, se ele promove a ação em juízo, ele não vai promover a ação do meio carro. Não tem como dividir o carro, até porque se trata aqui de uma obrigação indivisível, né? E como a responsabilidade aqui ela é solidária, como nós dissemos no início da aula, ele, credor, ele vai ter o cumprimento da prestação por inteiro. Então, o devedor, aqui no caso, é obrigado a entregar o veículo limpo, higienizado, nos moldes da contratação, de uma forma, né, total, cumprindo essa obrigação de forma total ao esposo, mesmo que só ele tenha promovido a ação, tá? Não é necessária aí a esposa acionar também, porque isso já aproveita ela, tá? Se um credor perde a ação, os demais podem acionar o devedor comum, tá? Então, a gente tem lá no 268 essa ramificação dessas características, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer deles poderá este apagar. Essa é uma observação, porque se nenhum dos credores demandar, enquanto eles não fizerem isso, vamos supor, nem marido nem mulher promoveu a ação. Eles estão lá esperando a entrega do veículo.
A concessionária, o prestador de serviço, pode entregar o veículo para qualquer um deles, tanto para marido ou quanto para mulher, porque com a entrega total do bem, né, da prestação, cumprimento total da prestação, né, o cumprimento da prestação por inteiro, tanto à mulher ou ao esposo, faz com que essa obrigação se encerre, porque esse é o dever do devedor, entregar o veículo, realizar o cumprimento da prestação por inteiro, tanto para um quanto para outro. Tanto faz a quem ele vai entregar o veículo. Tá dando para entender? Tá tranquilo até aqui? Vou dando sequência. Aí vem um aspecto muito pitoresco. Se acontece a morte de um dos credores. Então, como nós estávamos falando, marido e mulher fizeram a contratação, só que um deles veio a falecer. O que acontece com com aquela meação, com aquela parte que a mulher tinha no veículo? É transferida, essa transferência ela é automática, por força do direito sucessório, aos herdeiros. Então, a cota de crédito da esposa passa ao seu quinhão hereditário. Então, vamos supor, marido e mulher eram casados, mas por um regime, né, comunhão, mas era um bem que não havia meação entre eles, tá? Então, agora, né, no caso, desculpa, havia meação, mulher tinha 50% e o marido tinha 50%, tá? Como eles eram meeiros desse bem, um agora não passa a não ser herdeiro do outro. Então, quem será o herdeiro desse marido ou dessa mulher? Os seus descendentes ou os seus ascendentes. Tá? Então, agora, vamos supor, se a mulher veio a falecer, quem passa a ser herdeiro dela é o filho. E metade, então, da obrigação agora tem que ser entregue ao marido ou ao filho. Perceberam? Então, nessa qualidade, a cota parte da esposa falecida vem a ser transmitida para os seus herdeiros. O quinhão dela passa a ser dividido entre os herdeiros. E o marido continua com o quinhão dele, com a parte dele no veículo. Isso é intocável. Agora, por ser uma prestação indivisível, não posso dividir o carro no meio e dar metade para o filho, metade para o pai, continua a solidariedade. O devedor terá que cumprir integralmente a prestação de dar o veículo, tanto faz ao marido ou ao filho, porque o fazendo, ele estará então cumprindo integralmente a prestação. No item 2, a gente também tem outra observação. Caso aqui essa solidariedade ativa persista, a obrigação converte em perdas e danos, tá? Então, aqui, no caso de não poder mais essa solidariedade, apesar de persistir, não puder mais ser cumprida pelo devedor primitivo, poderá se converter em perdas e danos, tá? Então, isso é muito típico porque pode acontecer como a gente falou em sala de aula, não ser mais possível haver uma perda do objeto, né, ou passar o prazo, né, do cumprimento, e aí, nesse caso, a obrigação ela pode se converter em perdas e danos, tá? Um outro detalhe, e aí a gente vai agora abordar o perdão da dívida, tá? Não é comum, né, turma? Ninguém perdoa a dívida, é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Mas tá na lei e a gente tem que abordar esse estudo técnico para que vocês saibam que é possível haver o perdão da dívida, permitindo que um dos credores, né, seja remido, né? Aqui a remissão é o perdão, ele tem ali esse benefício, e aí, no caso, gerar indenização aos demais credores,
tá? Então, vamos imaginar, o artigo 272 vai trazer essa observação, afirmando que o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos demais pela parte que lhes caiba, tá? Então, um detalhe, imagine a mulher raivosa lá com o marido, liga para a concessionária e fala, olha, não precisa mais entregar o carro, eu perdoo a dívida e vocês fiquem com o carro. Ela pode fazer isso? Sim, ela pode perdoar a dívida ou não querer o recebimento daquele crédito. Só que ela vai responder perante o outro credor, pagando-lhe, né, respondendo patrimonialmente com a cota parte com o quinhão do outro, tá? Então, quem perdoa tem que o fazer, havendo, né, responsabilidade solidária, tem que haver com, né, aí no caso, não é uma autorização do outro, mas se eu fizer, para ela ficar isenta na totalidade, ela tem que ter essa concordância do outro. Caso ela não tenha, ela vai assumir o quinhão do outro credor na qual ela compete aí no polo ativo da obrigação. Tudo bem? Então, só tomar cuidado com esse artigo. No caso do credor perdoar a dívida, ele também responde, mas sim para os outros credores. Tá bom? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Sei que tem muito conteúdo. Se houver dificuldade, é só ir me parando aqui no raciocínio e ir tirando as dúvidas, tá? Tá tudo bem até agora, professora. Então, vamos lá. Nesse tema, a gente vai falar agora das exceções, né? Exceção no direito é sempre uma defesa, é uma forma de você contrariar. E no direito obrigacional, essas exceções, elas são pessoais, né? Então, o que é uma exceção? Uma defesa. Vamos supor, eu estou sendo cobrada, mas digamos que eu já tenha pago o meu boleto, eu já tenha pago a minha dívida. Então, eu vou apresentar uma exceção pessoal ao credor. Eu vou dizer ao credor, olha, há um equívoco, eu já efetuei o pagamento via boleto, né, ou por transferência bancária, tá aqui o comprovante. Então, eu estou apresentando uma exceção, tá? Ou se for, ou mais para frente a gente vai estudar que caso eu tenha feito o pagamento de uma forma indireta, eu também posso apresentar essa exceção através da compensação, da confusão, tá? Inovação. Então, eu tenho vários outros métodos, né, de encerrar uma obrigação. Então, eu vou apresentá-las, ok? A questão que envolve esse estudo é justamente quando há uma obrigação solidária. Digamos que sou eu e mais um devedor, tá? A exceção apresentada por mim aproveita para ele? Deu para entender a pergunta? E eu apresento uma exceção. Eu digo, olha, o meu quinhão está pago. Ou a obrigação toda está paga. Essa apresentação de defesa aproveita o outro. O artigo 273 vai dizer que a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros, tá? Então, isso, quando envolve credor, vários credores solidários, marido e mulher, não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros, tá? Então, se houve aí no caso, há, né, vários credores, no caso marido e mulher, e no caso o devedor apresenta uma oposição, né, a essa o devedor aí no caso apresenta, né, ele se opõe, por exemplo, às exceções pessoais, né, apresentadas pela esposa no caso, tá? Ele não pode deixar
né, de conferir essas exceções também para a esposa, tá? Então, nesse caso, o devedor tem que aceitar essas exceções, tá? Que vai ser oponível aos outros também. No caso aí, ao marido também. Deu para perceber? Aqui o 274 vai até dar seguimento a essa ideia, dizendo que o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, tá? Então vamos supor, a mulher justificou uma exceção e foi julgada, né, favorável a ela. E ao marido, ele vai ter esse mesmo benefício? Não. Um julgamento aqui favorável, né, vai atingir, desculpa, vai, aí no caso dele também vai, porque o julgamento favorável a um aproveita a todos, tá? A não ser que haja aqui uma exceção pessoal que vale apenas para aquele credor. Então, tomar muito cuidado aqui, porque a exceção pessoal ela não se comunica. No caso de haver um julgamento solidário, esse julgamento ele não pode ser contrário, né? Ele tem que ser igual a ambos os credores. Só vai existir julgamento diferente se houver exceções pessoais. Então, vamos supor, a dívida estava paga. Por quê? Porque a mulher compensou a parte dela com o crédito que ela tinha. E ao marido? A parte dele não. A parte dele continua devedora. Ou vamos supor, o marido, agora no caso, fez uma novação sobre o quinhão dele. E sobre a esposa? Sobre a parte da esposa, não. Então, não há o julgamento, então vai ser diferente, né? O que vai ter, por quê? Porque há uma exceção pessoal que é característico para um e que não é característico para outro. Deu para entender? Então, tomar bastante cuidado quando o problema trouxer essas exceções pessoais. O que é válido para um, por conta de uma característica pessoal, não alcança o outro, tá? Não pode ser oponível ao outro. Tudo bem? E como essa obrigação, então, ela se encerra? No caso da ativa. No caso da obrigação ativa, o pagamento feito a um dos credores extingue a dívida. Então, no caso da empresa, né, que recebeu, que ficou responsável pela obrigação, né, de prestação de serviço no veículo. Basta ele entregar o veículo ou à mulher ou ao marido. Se ele o fizer, independente de ser aos dois, pode ser tanto faz se ele entrega para a mulher ou se ele entrega para o marido, a dívida está extinta. Tudo bem? Um último detalhe nessa extinção é que cabe aqui o direito de regresso, né? Um direito que vocês já ouviram falar. O credor que tiver remitido a dívida, no caso aí perdoado, algo que a gente já falou, ele vai ser responsável aos demais. Então, lembrar dessa ideia do regresso. Se ele perdoa a dívida frente ao devedor, ele ainda continua responsável perante o co-credor que tinha o quinhão, o crédito, né, junto com ele, tá? Então, só tomar cuidado, esses dois estudos têm que ser feitos agora aqui em conjunto para vocês não esquecerem. Tudo bem? Fechado até aqui? Agora, turma, o que a gente vai fazer? Vamos falar da solidariedade passiva. A gente vai olhar para o outro polo. Deu para entender a responsabilidade no polo ativo, no polo do crédito? Agora a gente vai olhar para o polo do devedor. É possível haver dois ou mais devedores sobre uma mesma dívida? Sim. Então eu tenho que enxergar a figura aí, né, o exemplo que a gente acaba dando para vocês poderem visualizar melhor do inquilino para com o fiador, né? Ou quando existe agora duas ou mais pessoas devedoras de uma dada importância, tá? Ela decorre de lei ou da vontade expressa das partes no documento.
tá? E um outro detalhe, a possibilidade do credor exigir somente de um ou do outro todo o crédito. Ai, professora, como assim? Então quer dizer que se eu tiver 3 devedores, o credor, ele pode exigir o débito todo de um só. Isso mesmo, tá? Então, independente da quantidade de devedores que existir no polo passivo, o credor vai poder exigir o todo de um só. Ah, e os outros, professora? Depois, este que pagou vai poder exigir a diferença, né, da cota parte dos demais. Mas, a princípio, o credor, ele vai poder exigir de A, de B, de C, tanto faz. Ele quer o valor do crédito, né? Ele quer o cumprimento da prestação integral. Isso para quê, turma? Item 4, segurança jurídica. Ele não pode, às vezes eu tenho obrigações indivisíveis, como no caso do carro. Eu não tenho condições de repartir a cota parte dessas pessoas. E eu desejo, porque como decorre de lei ou vontade das partes, assim as partes decidiram que houvesse entre elas uma relação jurídica tão forte a ponto de existir aqui a responsabilidade mais abrangente, essa solidariedade no dever do cumprimento da prestação de forma integral. Onde eu vejo isso com mais frequência? Ó, a gente falou solidariedade passiva e fiança, né, nos contratos de locação quando tem fiança, ou quando houver disposição expressa no contrato, né? O avalista, ele também é uma forma de responsabilidade solidária? Sim, né? Aquela garantia cambial, o aval, ele também é uma forma de solidariedade passiva no cumprimento da obrigação. Tudo bem? Vamos falar agora das regrinhas que valem agora para a solidariedade passiva. Se lá na solidariedade ativa eu tinha regra, na solidariedade passiva eu também vou ter. A gente começa entendendo que o credor aqui no caso poderá exigir toda a prestação, de A, de B, de C, ele pode simplesmente escolher, B tem mais patrimônio, então eu vou querer cobrar de B. Deu para perceber? Ele também pode escolher de quem ele quer receber, tá? Então ele pode ir sobre o devedor com mais patrimônio, tá? Ele também pode, no caso, né, exigir o pagamento do devedor e este ficar liberado para todos os demais devedores em relação ao credor, porque no momento que ele paga toda a dívida, os demais devedores, eles extinguem, né, a obrigação. Então, os demais devedores agora, frente ao credor, não devem nada, mas diante daquele que pagou, e tem o direito de regresso, né? De agora, aquele que pagou a dívida toda, reclamar dos outros devedores o quinhão, a cota parte que lhes cabiam. Deu para perceber? Então, vamos supor, a dívida era de R$ 300. Eram 3 devedores, cada um devia 100. Como o credor exigiu o pagamento dos 300 de A pagou R$ 300 para o credor. O que agora A pode reclamar? Ele pode reclamar de B e C, os outros R$ 100 a mais, 200, 100 de B e 100 de C, os R$ 200 a mais que ele pagou, recuperando aquele quinhão dos demais devedores. Deu para perceber essa regrinha? No pagamento parcial, agora o credor pode exigir toda a dívida contra os demais. Então, vamos supor, agora foi o contrário. Só pagou 100. O credor vai poder continuar exigindo 200, 300 de A? Não. Agora, pode o credor exigir 100 de B e 100 de C. Deu para perceber? Então, o credor é que resolve se ele quer reclamar a dívida toda e liberar, ou se ele quer reclamar a dívida parcial, cobrando a cota parte de cada um, tá? Se a coisa se perde, turma, ou acontece lá uma impossibilidade, gera, né, vai responder por perdas e danos somente o culpado.
Lembram da regrinha que a gente falou na aula passada? Então, na aula passada, a gente falou muito dessa circunstância, né, de perda do objeto. Então, não podendo mais ser cumprida a obrigação, haverá o cumprimento aí de perdas e danos, e algumas circunstâncias onde ficava apurada que a culpa, ainda cabia o direito à indenização. Então, só ficar atento com relação a esse último aspecto, que já foi tema da aula passada. Quais são os direitos aqui do credor quando a obrigação é passiva? Então, essa regrinha do 275 é aquele famoso tanto faz, né? Ele pode cobrar a dívida parcial ou total de qualquer um dos devedores. Ele pode, tanto faz, cobrar de A, de B, de C. Quais são os devedores que assumem essa responsabilidade? E isso é um ponto muito positivo para o credor. Imagine você, consumidora, né, que agora passou a Páscoa, foi lá, comprou um monte de ovos de Páscoa e que deseja, né, que aí no caso obteve lá um produto com defeito e quer reclamar. A quem você vai reclamar? Então, pela relação de consumo, todos aqueles que participaram da cadeia, né, de fornecimento desse produto são devedores. Então, aí vem a regrinha do tanto faz. Você pode tanto faz reclamar de quem fabricou, do mercadinho onde você comprou, daquele que fez o transporte, daquele que ou do delivery que entregou na sua casa, todos eles fazem parte dessa cadeia de devedores, tá? Então, por isso que é um privilégio. Você ter uma obrigação solidária é um privilégio do credor, porque ele tem mais garantia, né? De receber a indenização, de receber o ressarcimento de um ou do outro, tá? Então, o parágrafo único desse artigo 275 ainda vai trazer uma observação muito importante, ó. Não importa a renúncia da solidariedade, a propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Então, se você, como credora, teve uma lesão na contratação de chocolates, por exemplo, e promove ação contra o mercado que vendeu a você, isso não significa que você está renunciando à solidariedade, mas sim porque você desejou promover ação contra aquele que detinha o maior potencial patrimonial e que pudesse vir a ressarcir com maior facilidade aquele seu dano. Isso não implica em renúncia, tá? Então, a solidariedade ainda prevalece. Uma outra característica sobre o pagamento parcial do débito, né? Vamos imaginar que você tenha lá teve lá um problema, quer um ressarcimento, e um dos devedores se propõe a pagar parcialmente aquele gasto, tá? Então, ou vamos supor, um deles, né, venha a ser autorizado aqui pela remissão, pelo perdão. Você perdoou um dos devedores. Então, aqui no caso, para que todos, né, sejam beneficiados, tem que haver esse aproveitamento. Senão, mantém a concorrência, mantém o dever de cada um pagar, né, a cota parte até que a dívida toda seja quitada. Tá? Então, tomar bastante cuidado com o artigo 277, porque ele, apesar de existir aqui a concorrência entre os devedores, ele afirma que não vai aproveitar, tá? O que foi feito por um não aproveita para os outros, tá? E eu trago aqui, né, essa expressão solvens versus accipiens, né? Que é no sentido de solver, né, liquidar a dívida, ou no sentido de cobrá-la, né, recebê-la, né, o crédito. Então, aqui no caso, para cobrar dos demais o saldo remanescente, você tem que deduzir aquele pagamento que foi feito por um deles. Então, vamos supor, tenho A, B e C, né, como devedores, né? Então, A, B e C se tornaram devedores, cada um com R$ 100. Se um deles paga, agora eu só posso cobrar 200, eu não posso cobrar
300 de B ou 300 de C. Eu tenho que tirar o 100 que já foi pago por A. Tudo bem? Tranquilos, né? Não há muita dificuldade, talvez a dificuldade é mais na interpretação das expressões jurídicas do que propriamente pela regra, que geralmente já faz parte do nosso dia a dia, tem essa interpretação. O 278 vai afirmar que não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento deste. Então, aqui a gente está falando do agravamento, de ônus adicionais, tá? Então, vamos imaginar que cabia uma multa, mas a multa, ela só foi gerada por conta de um dos devedores. Então, esse agravamento, né, é dado a este, não alcança os outros devedores. Tudo bem? Então, se houver estipulação nesse sentido, pode haver aí uma cláusula, né, que caracterize um ônus, e esse ônus vai competir a um, não alcançando, né, os demais. Tudo bem? Um outro aspecto com relação ao renúncia aí do crédito, tá? A gente já falou bastante aí no caso da mulher ou do marido, né? Credores renunciarem. Agora a gente vai falar no caso da solidariedade passiva, né? Se o credor renunciar à solidariedade a favor de um dos devedores, ou de alguns, ou de todos os devedores, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, a questão é, se ele exonerou um, vai subsistir para os outros? Vai. Então, digamos que, voltando lá para o nosso exemplo, eu tenho A, B e C como devedor. A foi perdoado. A dívida prevalece para B e para C? Prevalece. Por qual valor, professora? Pelo 100 restante, pelo 100 restante, R$ 200, que agora vai ser o valor da dívida. Prevalece para os outros dois. Tudo bem? Isso pode acontecer sim. O credor excluir um dos devedores e manter a dívida para com os outros devedores. Você comprou um chocolate estragado e você perdoa o dono do mercadinho. A responsabilidade ainda prevalece para com os outros devedores? Sim, tá? Então, isso faz parte da cadeia solidária. Tudo bem? Dando sequência, agora a gente vai falar dessa de quando acontece a impossibilidade da prestação, né? A prestação se perdeu, não tem como mais realizar. Juros, né, que nada mais é do que a renda sobre o capital, haverá aqui a possibilidade de também os devedores responderem por juros pela ausência no cumprimento da obrigação. Essa matéria de juros, turma, eu nem vou entrar, só trouxe o artigo para vocês poderem trabalhar. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que eu não estou conseguindo mais transmitir. Tá travando um pouco. Voltou. Não sei. Bem, vou repetir. Esse tema do... minha internet está normal. Mas eu vi aqui um recadinho do Microsoft de que estava com dificuldade na transmissão. Vamos ver se essa transmissão ela é recuperada. Porque o meu Wi-Fi está normal. Eu acho que é um problema da Microsoft. Voltou, vou dar continuidade. Aparentemente, para mim está normal. Tá bom. Bem, ó, aqui nesse item, eu nem vou adentrar, só trouxe o artigo para vocês conhecerem que há a possibilidade da inclusão de juros. Por que eu não vou falar de juros? Porque é matéria do segundo bi, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai depois tratar com mais profundidade esse tema no segundo bimestre, tá? Para terminar, lembram das
exceções que nós tínhamos lá na responsabilidade ativa, aqui na responsabilidade passiva, eu também tenho as exceções. Como nós dissemos, elas são uma forma de defesa, só que ela pode ser comum, uma exceção, né, uma defesa dada a qualquer pessoa, ou uma exceção, né, pessoal, própria, né, que só atinge a mim, só atinge um devedor. Então, a gente volta aqui para a mesma qualidade, né? Poderá ser oposto exceções aí aos credores? Sim. A questão é, se uma exceção, quando ela é comum, ela atinge a todos. Agora, uma exceção, quando ela é pessoal, não aproveita aos demais, né? Então, vamos supor, são 3 devedores. A renegociou a dívida. Essa renegociação, essa novação feita por A, atinge B e C? Não. Né? Então, A renegociou. Então, a quinhão dela está hoje por outro valor, com taxa de juros reduzido, sei lá, ele negociou, mas a obrigação primitiva para B e C continua a mesma, tá? Então, o que é, quando são defesas próprias, o que é válido para um não atinge os demais. Quando são defesas comuns, como prescrição, nulidade, extinção, vale para todos, tá? Ah, professora, quando é que eu uso isso? Vocês utilizam mais essas exceções em processo civil, né? Quando o devedor tem que apresentar embargos, exceção de pré-executividade em juízo, em ações de execução, a gente usa mais essas defesas na esfera processual. E aí é um tema muito bonito, né, Turma? Porque é onde o direito material e o direito processual, eles se vinculam, né? O direito civil e o direito processual, eles chegam, né, com maior presença. Eu tenho aí exceções que podem ser apresentadas em juízo e que geram consequências materiais para o direito civil de forma diferente. Tudo bem? Então, relembrem esses temas quando vocês estiverem lá estudando execução com o professor de processo civil, tá? Bem, para a gente terminar, vamos só dar um encerramento aqui falando dessa relação entre os codevedores. Tá? A gente vê isso com mais perfeição no direito de consumo, né, onde há relação de consumo ou em relação de fiança, né, numa relação contratual, a gente acaba vendo com mais frequência, né? Então, um detalhe aqui muito profundo do artigo 283 vai dizer que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, tá? Esse é o direito de regresso, presumindo-se iguais no débito. Então, vamos supor, tem A, B e C, A pagou toda, pagou os 300, agora ele pode cobrar dos demais a cota à parte, né, presumindo igual o débito para com os demais codevedores, tá? Então, só para reprisar que também há o direito de regresso aqui. Voltou a ficar ruim. Pode dar continuidade, professora, estou lhe ouvindo. Travou um pouco, mas depois parou. Porque ele me avisa que está em má qualidade. Bem, eu fico preocupada se realmente você vai me dando feedback, caso aconteça aí alguma paralisação da voz ou da imagem. Então, aqui só para recordar que existe esse direito de regresso. O 285 vai trazer, então, essa noção de que, uma vez a dívida paga, né, responderá de forma total para com aquele que pagou. Tá? Então, a gente sempre reprisar esses aspectos de que a dívida tem que ser, ela é solidária quando um fica responsável pela dívida toda, tá? Essa é a regrinha da solidariedade, tanto para o credor, mas aqui, em particular, a gente está falando dos co-devedores, então ela vale para todos os devedores, tá? Quando a gente tem esse artigo 284, agora a gente está falando da insolvência, né? O que é insolvência? É a ausência de patrimônio por parte de um dos devedores. Então, um dos devedores
não tem patrimônio, não tem como solver, né, a dívida. Então, ele está insolvente, não tem como solver, cumprir, então ele está insolvente. Aí até aqui tem, né, um exemplo, né? Se 4 são os devedores solidários e um deles cai em insolvência, os outros 3 respondem partes iguais pela cota deste, do insolvente, ainda que um deles, um dos devedores, tenha sido exonerado da solidariedade pelo credor. É isso que diz, né, esse artigo 284. O professor Carlos Roberto Gonçalves, na página 176, vai trazer esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês entenderem esse artigo 284. Então, a regra da insolvência, turma, ela é muito importante, porque ela faz com que a solidariedade ela fique mais severa, tá? Então, se eu tinha 4 devedores e um é insolvente, agora os outros 3 vão ter que assumir a parte deste, porque o credor não tem culpa que um deles ficou insolvente. E mais, se desses 4, um é insolvente e um já tinha se exonerado, volta este a assumir a dívida por completo. Então, veja como se agrava essa regrinha por força do artigo 284. Para o credor, é um benefício, né? Porque ele sabe que ele vai receber a dívida toda, mesmo por parte daqueles outros devedores que vão ter que assumir a dívida do insolvente, tá? Mas para quem figura nessa corresponsabilidade, é muito severa. Portanto, turma, antes de realizar qualquer negociação, verificar se você está entrando numa obrigação solidária é muito importante para você perceber até que ponto que você poderá ser demandado por dívida de outrem. E esse artigo 284, ele traz uma regrinha bastante exigente, favorecendo o credor, tá? Tudo bem? Pra gente, então, trouxe aqui exemplos, né, para vocês poderem visualizar. A gente tem aqui, no caso de responsabilidade, envolvendo réus em ações. Então, uma remissão, por exemplo, da dívida não aproveita, um perdão da dívida não aproveita os demais. Então, todas as regrinhas, olha, em juízo, elas são também trabalhadas. E aí geram esse dever aí, né, para renegociar e para liquidar a dívida diante dos outros devedores. Então, esse item aqui ele é muito importante para a gente observar que os tribunais têm consolidado essas regras e isso vem atingindo aí com bastante carga, né, de responsabilidade os demais devedores, tá? Então, ficar bastante atento. Eu falei da responsabilidade do consumidor, estou trazendo aqui só para vocês poderem enxergar exemplos, tá? Só a título de exemplo, o artigo 7º da relação de consumo, no seu parágrafo único, vai dizer, ó, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, foi o exemplo que eu falei, você comprou um chocolate estragado, né, com defeito, então você poderá demandar de todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, né? Então, o artigo 12 vai trazer quem? O fabricante, o produtor, o consumidor, todo, né, o construtor nacional, estrangeiro, né? Todos aqueles que participam da montagem, da fórmula, da manipulação e assim por diante, tá? É uma cadeia de consumo na qual todos participam de forma corresponsáveis, co-solidários, tudo bem? Aqui a gente continua falando, ó, agora aí da parte daqueles que realizam, né? Todos os fornecedores. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas demais seções anteriores. Então, vejam que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor traz de forma expressa a responsabilidade solidária. Então, eu posso afirmar com bastante exatidão que na relação de consumo há uma obrigação solidária. Tudo bem?
trago aqui outros julgamentos, né, onde prevê aqui na relação de consumo essa obrigação solidária, ó, responsabilidade solidária. Trago também aqui um outro julgado onde, né, por conta da compra e venda de um produto, também foi avaliada aqui a responsabilidade solidária. Tudo para vocês poderem... Professora, voltou a travar. Percebendo... Professora? Nosso... Professora, Olá. voltou a travar. Tô vendo. Agora eu tô conseguindo ouvir sua voz perfeitamente. Voltou. Então, vou agora... retomar. Esses... Tá acabando, né? Então, eu só trouxe esses slides para vocês perceberem que na relação de consumo, eu tenho aqui uma cadeia de fornecimento, portanto, uma responsabilidade solidária de todos aqueles que participam nela, tá? Por último, a gente, né, ainda acho que tem mais slide, ó, tem fiança, fiador, né? Ele vai responder de forma solidária, também outro julgado. Aqui também tem, olha, um acidente, né, do Circo Vostok. Então, aqui no caso também, por ser relação de consumo, há responsabilidade solidária. Trago aqui outro caso, né, de agora má prestação de serviço público, né, com relação ao bueiro. Então, nesse caso, tanto o município como, né, o município também é responsável solidário, né, diante das normas de trânsito brasileiro. Não é só a agência reguladora, mas o município também. Então, olha como a gente pode aplicar a obrigação solidária, ó. Proprietário de veículo, isso acontece muito, olha só. Quem permite que terceiro conduza seu veículo é responsável solidário pelos danos causados culposamente pelo permissionário, por aquele que está conduzindo, esse terceiro. Então, se você é dono do veículo, por mais que seja um terceiro usando o seu carro, você continua responsável solidário. Tá? Então, tomar muito cuidado. Olha quantas são as circunstâncias que a gente tem responsabilidade solidária. Ó. Acidente de trânsito, na qual o filho pega o carro do pai. O pai, como é proprietário do veículo, continua responsável por qualquer dano que venha ocasionar por culpa aí do filho dirigindo esse veículo, tá? Então, a gente tem muita opção, tá? Tô trazendo aqui, ó, ameação de cônjuge, responsável pela obrigação, né, de dívidas contraídas durante, né, o período familiar. Então, dívidas que sejam contraídas por um cônjuge, se ficar comprovado que reverteu para benefício da família, o outro cônjuge também passa a ser responsável solidário, tá? Então, essas dívidas são assumidas apenas por um, mas por ter benefício na família, permite que o outro, né, havendo aí aproveitamento econômico, o outro passa a ser solidário. Então, né, essa é do STJ, ó, ministra Nancy Andrighi. Então, a gente tem muita aplicação, né? O acidente de trabalho, aqui também tem indenização solidária por indenização, né? No caso, a empregadora responde solidariamente por atos praticados pelo seu empregado. Então, com isso, turma, eu encerro aí essa quantidade de exemplos só para vocês perceberem o quanto que é importante esse estudo, esse tema de hoje, tá? E com isso, a gente encerra, né, as duas primeiras unidades que estão lá no ambiente virtual, tanto da unidade 1, que traz aquelas concepções iniciais, na unidade 2, que tem uma unidade mais classificatória, que a gente também já falou em aula, e agora com esse tema de finalização de responsabilidade solidária, que a gente também já tinha comentado em aula, mas a gente fez hoje o estudo em particular desses artigos para tratar o tema
de forma particular, né, de forma específica, tá? Eu vou encaminhar para vocês durante essa semana, como hoje é a nossa última aula, um exercício de revisão de todo o conteúdo. Isso porque, como na próxima aula nós teremos avaliação, não, né, a gente não vai ter aí condições, né, nem daria, né, para a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo em uma aula só, porque são muitos os temas, quer dizer, nós tivemos mais de 12 aulas, então não tem como a gente trazer todas essas aulas para uma única aula de revisão. Então, o que eu vou propor? Eu vou fazer um exercício para que a gente possa, ao longo dessa semana, estudar, fazer o exercício, porque assim vocês treinam, né, os conteúdos trabalhados e fazendo exercício também é um treinamento aí de erro, acerto ou compreensão de tudo que foi dado. Tá bom? Eu vou encaminhar tudo pelo grupo. Qualquer dúvida, turma, podem, né, me mandar dúvidas, entrar em contato comigo. Estou respondendo todos os alunos via e-mail ou através do grupo da sala. Então, eu vou pedir para você, Manuele, depois repassar, né, esses avisos aí para o restante da turma. Essa aula de hoje ela está sendo gravada, tá? Então, ela vai ficar Ok, disponibilizada para todos vocês no portal, para vocês poderem depois assistir lá novamente, quantas vezes for necessário, tá? E se havendo dúvida, é só me contactar, tá bom? Tudo bem? ok, Ficou alguma professor. Tudo dúvida? bem. Então, tá bom. Até aqui não. Vou desejar uma ótima semana para você, bons estudos e qualquer coisa, a gente está aqui à disposição de vocês. Um beijo grande. Tá bom, professor. Beijo, tchau, tchau. Bom final de Tchau, semana. tchau. Igualmente.